Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem por aqui. Estou gravando aqui mais um vídeo para vocês. Sou muito grata por todos que estão aqui seguindo, por todos que começaram a seguir o canal. E muito obrigada e vamos para mais um vídeo. Eu estou aqui para quem está vindo a primeira vez, que está conhecendo. Esse canal ele foi feito para eu falar sobre o poder da oração, falar com mulheres que creem que a oração delas pode sim transformar o lar delas, assim como eu também tenho orado e a oração ao Deus vivo, ao Deus poderoso também tem transformado meu lar. Então é por esta causa que estou aqui, para você que crê nisto também, fique por aqui comigo. E hoje a gente vai dar continuidade ao resumo do livro. Hoje eu vou falar 2 capítulos, que é para a gente adiantar um pouquinho. E hoje o livro do capítulo 8, ele vai falar sobre os medos, seus medos. E aí ela vai comentar aqui sobre o esposo dela, né? Há muitas coisas neste mundo que nos amedrontam, só um tolo diria o contrário. Mas quando o medo nos avassala, atormentando e reinando em nossas vidas, é porque nos deixamos escravizar por ele. Os homens são muito suscetíveis a isso. Então ela está falando que os homens eles têm mais facilidade de sentir o medo, porque eles nem percebem, né? Podem nem perceber, eles são pegados pela dúvida. E o que tem a ver a dúvida com medo? Tem tudo a ver, porque a partir do momento que a pessoa sente medo, ela também vai começar a duvidar. Ela vai começar a questionar, ela vai começar a não crer. E isso tudo tem a ver com o medo. Com várias interrogações que a pessoa começa a colocar na cabeça dela. Então, assim, um exemplo são as preocupações. As preocupações ela vem justamente do medo. A pessoa começa a se preocupar com isso, com aquilo. Quando ela vê, ela já está dominada pelo medo. E aqui a autora vai dar um exemplo do esposo dela, que eles viajaram. E ele queria sair do hotel porque ele estava sentindo medo. E aí ele disse, isso é demais para mim, não posso continuar a viagem. Aí ela perguntou dele, do que você tem medo? Não sei bem, respondeu ele. Mas parece que tudo em minha vida vai descontrolar-se completamente se eu não for para casa agora mesmo. Então ele estava naquela viagem lá com ela, mas ele estava com medo e ele queria ir embora para casa. Ou seja, porque ele estava se sentindo seguro somente dentro da casa dele. E aí, uma palavra que ela fala aqui, que fala... Ela fala assim que em 1 João 4,18, que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então ele ainda não era aperfeiçoado no amor, porque ele estava longe de casa. E aí, por causa o que o marido dela descobriu, que ele ainda não era aperfeiçoado no amor, ela falou para ele aqui, meu marido conseguiu superar o seu medo e continuamos com o grupo até o fim da viagem. Foi muito bom que tivéssemos feito isso. Há muita diferença entre um pensamento amedrontador que vem à nossa mente como incentivo para orarmos por algo em particular e um espírito perturbador de medo que paralisa. Então há uma diferença. Há um pensamento amedrontador que vem à nossa mente com incentivo para orarmos. E vem outro que vem para atormentar e também para perturbar. Você não quer enfraquecer os incentivos do Espírito Santo no coração do seu marido, mas quer apoiá-lo enquanto ele luta com o medo destrutivo. Jesus disse, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar para o inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Lucas 12:5.
O único tipo de medo que devemos ter é o temor do Senhor. Quando você teme o Senhor, Deus promete livrá-lo dos seus inimigos, segundo a Reis 17:39. Protegê-lo do mal, Provérbios 16:6. Manter os seus olhos em você, Salmo 33:18. Mostrar-lhe a sua misericórdia, Lucas 1:50. Dar-lhe riquezas e honra, Provérbios 22:4. Suprir todas as suas necessidades, abençoar seus filhos e netos, dar-lhe confiança, uma vida satisfatória, longevidade. E o que mais você poderia desejar? Ela pergunta aqui. Ore para que o amor consolador e seguro e perfeito do Senhor rodeie seu marido e livre de todos os seus medos. Então é oração, orar para o Senhor rodear o nosso esposo de amor e para ele se sentir seguro no amor de Deus. Só assim ele não vai vai temer apenas o Senhor. E aí a gente vai para o outro resumo do outro capítulo, que o capítulo 8 é bem pequeno e o capítulo 9 também é, mas os dois eles se completam. No capítulo 9 ele já vai falar sobre o propósito, seu propósito. Aí ela diz aqui, todos têm um propósito. E você já descobriu o seu propósito? Essa é a razão da nossa existência, é a missão, o objetivo ou plano da nossa vida. De modo geral, estamos aqui para glorificar a Deus e fazer sua vontade. Isso é traduzido para a vida de cada um de nós de maneira singular. Seu marido precisa saber a razão por que ele existe. Precisa estar seguro de que a sua vida não é apenas um acidente, mas que está aqui com um desígnio. É preciso que saiba que foi criado com um grande propósito. Quando ele descobrir esse propósito e estiver fazendo e tornando-se o que foi criado para fazer e ser, se sentirá realizado. Então ela está dizendo que o nosso esposo, assim como a gente, né, nós fomos criados com um propósito e que o nosso esposo, quando ele estiver fazendo e descobrir esse propósito e sendo, ele vai se sentir realizado. Se aprendi alguma coisa depois de 2 décadas e meia de casamento é que a mulher não pode fazer pressão sobre o marido para que ele seja algo, mas pode orar para que ele se torne aquilo que ela deseja. Então, assim, sem pressão, né? É você ficar orando, e quando você vê a transformação ocorre na vida do seu esposo. Para que ele seja moldado segundo o plano de Deus e não de outra pessoa. Então, muitas vezes, quando a pessoa quer forçar uma situação com a outra, acaba que a outra finge só para agradar a pessoa, mas nem transformada ela foi. E o ideal é que a esposa ou o esposo, né, ore para que venha haver a transformação no cônjuge, mas sem forçar, sabe? Assim, sem forçar, porque senão pode correr essa situação da pessoa fingir e ela nem realmente passou pela transformação do Senhor. Sua transformação, portanto, estará condicionada ao fato de ele ter ou não ouvido o chamado de Deus, pois o Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação. Quando ficamos perto de um homem que está cumprindo seu chamado e fazendo o que ele foi criado para fazer, sentimos sua orientação interior, sua confiança e profunda segurança. Então, quando a gente está com um homem assim, a gente se sente segura. A gente percebe que ele tem paz, a gente percebe que ele tem certeza. Mas enquanto ele ainda não está assim, é totalmente diferente. Ele está inseguro, está sem paz. Então você vai perceber pelas características que a pessoa está ali demonstrando. Sente falta de paz porque ele está no caminho que não traz realização, que o deprime ou leva a algum lugar. Se for assim, então ela está dizendo aqui, como você se sente relativamente à atitude que seu marido tem adotado perante a própria vida? Sente falta de paz porque ele está no caminho que não traz realização? Você está percebendo que ele está em um caminho que ele não está realizado, que ele está se sentindo frustrado? Então ela ensina para a gente orar assim, ó. Senhor, tire meu marido deste lugar, revele a ele o que o chamou para ser e abra as portas para o que ele deve fazer. Quando você orar assim, não significa que seu marido já vai ser arrancado e atirado em outra coisa qualquer. Mas, no geral, o que ocorre é uma mudança na perspectiva do homem. Tenho um amigo chamado Davi.
Aí ela explica que esse amigo trabalhou muitos anos numa fábrica e depois ele viu ele ouviu o chamado de Deus em sua vida, que era para ajudar adolescentes perturbados em famílias de baixa renda. Então ele cuidou dos adolescentes, né? Que ele ouviu o chamado dele e ele continuou trabalhando porque uma coisa deu para conciliar com a outra. O que quer que Deus tenha chamado seu marido para fazer, ele também chamou você para apoiá-lo e participar do seu plano, mesmo que seja só orando, encorajando e ajudando de todas as maneiras possíveis. Para algumas mulheres, isso significa criar um bom ambiente familiar, educar os filhos, estar sempre à disposição dele quando necessário e oferecer apoio em sua oração. Outras mulheres podem tomar parte ativa, tornando-se sócias ou auxiliares. Nos dois casos, Deus não pede que você negue a sua personalidade para isso. Então, a mulher, ela vai, quando o marido dela acha o chamado e obedece, ela vai apoiar, ou em oração, ou cuidando do lar, né, dos filhos, ou estando ativa com ele ali na obra. Do jeito que a mulher se sente melhor e para não também, ela fala que para não negar a sua personalidade, ou seja, você também não vai se anular, né? É claro que a gente tem que negar nós mesmos todos os dias, mas é no sentido de você não se anular, não estar feliz com aquilo e estar fazendo para agradar o outro, né? O Senhor tem igualmente um chamado para você, o qual, porém, irá se ajustar ao chamado de seu marido e não opor-se a ele. Então, o chamado ele vai ser correspondido da esposa e do esposo. Se ainda não está assim, vamos orar. Vamos continuar orando, continuar determinando que o chamado dos dois é igual, é para andar junto. Se o seu marido já estiver dentro do propósito para o qual o Senhor o chamou, você pode contar que o inimigo da sua alma irá lançar dúvidas, especialmente se ele ainda não viu nada que se aproxime do que foi idealizado ou não tenha alcançado o sucesso que previra. As suas orações podem ajudar a afastar o desânimo e impedir que seu marido seja dominado por ele. Então, muitas vezes ele aceitou o chamado, criou uma expectativa e não foi o que ele imaginou, e ali pode vir um desânimo. Então, a gente, como esposa, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar orando, encorajando, para que ele não fique preso no desânimo, porque o inimigo das nossas almas sempre vai lutar para querer parar o chamado. Então, é isso que ela fala, e ela vai falar alguns instrumentos de poder aqui. Cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, o outro de outro. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e boa obra de fé. Então, o que ela diz é isto, e aqui ela pede para a gente orar. Ó. Aí você grava essa oração, você pode repetir, ela pode escrever também, para você ficar orando, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente não sabe orar como convém. E Deus usa pessoas para nos orientar, né? E também o seu próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, está escrito na palavra. Então ela diz aqui uma oração. Se você quiser, né? Você vai praticar. Senhor, oro para que... Aí você fala o nome do seu marido. Ouça claramente o seu chamado para a sua vida. Ajude-o a compreender quem ele é em Cristo e lhe dê a certeza de que foi criado para um propósito elevado. Que os olhos do seu coração sejam iluminados para que saiba qual é a esperança do seu chamamento. Efésios 1:18. Ó Deus, quando o Senhor nos chama, também nos capacita. Capacite-o então a andar de modo digno do seu chamado e a tornar-se o homem de Deus que o Senhor criou para ser. Continue a lembrá-lo do seu chamado e não permita que ele se desvie devido às coisas não essenciais para o seu propósito. Afaste o desânimo para que este não o derrote. Eleve seus olhos acima das circunstâncias do momento, a fim de que veja o propósito para o qual foi criado. Dê-lhe paciência
para esperar sua oportunidade perfeita. Oro para que os desejos do coração dele não entrem em conflito com os desejos do Senhor. Que meu marido possa buscá-lo para que o Senhor o guie e ouvir quando o Senhor falar a sua alma. Então essa é a oração para você que tem um anseio de orar assim como eu tenho também esse anseio de fazer essa oração todas as noites e vir aqui testemunhar para vocês. Eu espero que vocês também façam e possam também compartilhar aqui comigo o mover do Senhor na vida dos seus esposos ou na vida das suas esposas. Uma boa meio de semana aí, né? Quinta-feira, sexta-feira, final de semana. Tudo de bom para todos. E se você é aqui de Manaus e não congrega em nenhum ministério e precisa e quer, nós somos da Igreja Nacional do Santuário de Deus, aonde fica localizado em 3 endereços em Manaus, no centro, na Avenida Ramos Ferreira, perto da Getúlio Vargas, no Terra Nova 2, em frente à Padaria Laura, e aqui no Riacho Doce 3, perto do Mercadinho Vitória. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem acolhido. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.